Olá, 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 meus amores! Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui com Tiane. O assunto que a gente vai estar tratando agora é sobre esporte, conceitos e definições sobre o esporte. E aí, a princípio, né, de cara, eu já trago duas perguntinhas para vocês refletirem aí sobre essa palavrinha aí, né, esporte. Então, a educação física é só esportes? É uma pergunta. Por que relacionamos a educação física ao esporte? E aí tem a ideia, né, de uma mulher pensando, para que vocês também possam fazer essa reflexão com relação se realmente a educação física é só esporte. Então a gente vai voltar um pouquinho no tempo, tá? A gente vai voltar no período da ditadura militar, mais ou menos em 1945 e 1985, para contar um pouquinho dessa história do esporte, né, relacionado à educação física. A educação física. Então começou a iniciação esportiva dentro das escolas a partir de 1971. Então esse período ele é caracterizado pela influência do esporte. Então aqui a gente tem a entrada dos militares no poder e uma supervalorização do esporte na escola. Então, dentro desse governo militar, o esporte ele foi visto como algo bem positivo. Mas por que ele foi visto como algo bem positivo? Porque o esporte naquele tempo, né, ele trazia a imagem do exterior de algo muito positivo para a sociedade. A gente vai lembrar o seguinte, que mais ou menos na década de 70, em 1970, o Brasil ele conquistou o quê? O tetracampeonato mundial de futebol. Então foi uma seleção brasileira bastante consagrada internacionalmente. E aí o governo militar, ele olhou isso de uma forma positiva e começou também a utilizar o esporte de alto rendimento, esse esporte que é praticado, né, pelas grandes seleções dentro da escola. E também ele começou a valorização desse esporte para toda a população. Então, o esporte foi valorizado por essa questão que o Brasil tinha dentro da nossa sociedade, que vinha aí de um tetracampeonato mundial. Então, o que foi que os militares fizeram? Começaram a trabalhar essa política de educação dentro da escola. Então, a educação física, nesse período, dentro da escola, ela era vista como um espaço de quê? De preparação de futuros atletas. Então, o esporte ele foi muito valorizado. Mas a gente sabe que nos dias atuais, o esporte ele ainda é super valorizado, tanto pela mídia, pela televisão, né, e pela própria sociedade, mas que não estamos mais no século XX. A gente não cabe mais ter o pensamento do século XX em que o esporte, dentro das aulas de educação física, deve ser o único conteúdo. A gente sabe que a gente já estudou aí vários conteúdos da educação física, que foi ginástica, né, as danças. Então, o esporte é mais um dos conteúdos da educação física. Então, nos dias atuais, não cabe mais a gente pensar com a cabeça do século XX. O século XX passou, teve essa trajetória da hipervalorização do esporte por conta do governo militar que viu aquilo como algo positivo para a sociedade e implantou essa política de alto rendimento dentro da escola, ou valorizando o quê? O esporte competitivo, valorizando o quê? A preparação de atletas para estarem posteriormente servindo ao seu país no sentido de participar de grandes competições. Certo? Então, dentro da escola, a gente vai entrar nessa discussão de como o esporte ele deve ser trabalhado e também entender que o esporte é um direito nosso. Então, a gente vai estar estudando um pouquinho sobre a Constituição, ela é o nosso maior documento, a Constituição de 1998. E na Constituição, no artigo 217, está falando sobre o esporte. Então, a gente tem uma lei maior que fala sobre os tipos de esporte que
devemos ter, tanto dentro da escola como na nossa sociedade, mas também a gente tem uma outra lei que fala do esporte, que é a Lei Pelé, a Lei 9615 de 1998. Então a gente vai conhecer um pouquinho de como esse esporte ele deve ser visto, como ele deve ser trabalhado dentro das escolas. Então a gente vai estudar um pouquinho sobre o desporto formal e não formal. A gente vai estudar sobre o desporto educacional, participação, rendimento e formação. E a gente vai estudar sobre o desporto profissional e não profissional. Então, a gente vai estar estudando um pouquinho sobre a Lei Pelé 9615 de 1998. Então, a gente vai ver agora cada um desses desportos. Então, a gente tem o desporto formal. O desporto formal, dentro da Lei Pelé, ele é dividido em formal e desporto não formal. O formal aqui é aquele conceito clássico que a gente tem do esporte, ou seja, aquele esporte que tem normas, regras nacionais e internacionais, aquele desporto que a gente tem realmente no alto rendimento, que é regido por instituições, mas a legislação ela também vai considerar esse desporto não formal. Já o desporto não formal é aquela ideia de liberdade, de ludicidade dos participantes. Então aqui, muitas vezes a gente tem aquelas pessoas que praticam esse tipo de desporto não formal, que é justamente aquelas pessoas, por exemplo, o pai que gosta de jogar, que gosta de estar saindo de casa à noite para ir bater uma bolinha. Então, ele vai entrar dentro dessa categoria de desporto não formal. Tá? A diferença vai ser essa, do desporto formal e o desporto não formal. Então, o desporto formal é aquele regido por um conjunto de regras nacionais e internacionais, onde a prática não pode ser modificada, ou seja, onde as regras não vão poder ser modificadas. E o desporto não formal é aquela liberdade lúdica dos praticantes. Geralmente tem um pai ou um irmão que gosta de praticar esse desporto não formal, e aí ele sai de casa para vivenciar, experimentar esse desporto não formal, encontrando amigos, socializando com outras pessoas. Então, preste atenção. O esporte, o desporto não formal, ele não pode ser reproduzido dentro da escola. Esse desporto formal, onde as regras não podem ser modificadas, ele não pode ser experimentado dentro da escola. A gente vai ver agora que o desporto que é para a gente experimentar é o desporto educacional. Que o desporto educacional, sim, ele deve ser praticado nos sistemas de ensino, ou seja, dentro da escola, e em formas assistemáticas de educação, fora da escola também. Dentro da escola, esse desporto educacional, ele evita a seletividade, ele não vai selecionar ninguém, e também evita a hipercompetitividade. A finalidade desse desporto educacional no âmbito escolar é alcançar o desenvolvimento integral do indivíduo e a sua formação para o exercício da cidadania. Então, preste atenção. Quando a gente fala em desporto, formal, a gente vai pensar no desporto que a gente tem aí no alto rendimento e que de forma nenhuma pode ser reproduzido dentro da escola, mas que ainda assim existe esse desporto do alto rendimento sendo trazido para dentro da escola, que a gente vai falar de uma diferença, que é o desporto da escola e o desporto na escola. Então, alguns autores vão trazer essa diferença, que o esporte da escola,
é o esporte em que é trabalhado desta forma aqui, visando o pleno desenvolvimento do aluno, visando a questão da socialização, da cooperação, do diálogo a partir de um conflito. Eu vou mediar uma situação, problema a partir de um diálogo. Então, esse desporto, sim, ele é praticado dentro da escola, o educacional. O desporto de formação, não. A gente não pode mais estar com a mesma cabeça, né, de quando a gente tinha lá os militares que governavam o país e utilizaram o desporto e utilizaram o esporte para outros fins, que não era educacional. Então, o desporto educacional, ele vai trazer essas características. Ele não vai excluir ninguém da aula, ele vai fazer com que todos possam participar e tenham direito de participar. Outro detalhe que eu quero trazer para vocês é que o desporto, ele está na nossa lei. Então, pessoal, o esporte que deve ser praticado dentro da escola é o desporto educacional. Outro desporto que a gente tem é o desporto de participação. Mas antes eu quero trazer para vocês o seguinte: a gente tem a Constituição Federal de 1998, que no artigo 17 vai trazer e vai falar sobre esses desportos, certo? E nesse artigo também vai estar falando que é um direito nosso a prática esportiva, dentro da escola e fora da escola também. Então, dentro do nosso município, para existir algumas políticas públicas relacionadas ao esporte, tá? Então, o esporte é um direito nosso. Nós temos direito à prática esportiva considerada fora da escola nos nossos momentos de lazer. Por isso que existem alguns programas, tá? Alguns programas de incentivo à prática desportiva. Então, outro esporte que a gente tem dentro da Lei Pelé é o desporto de participação. Esse desporto de participação é aquela ideia do desporto voluntário. Quem é que pratica esse tipo de desporto? Geralmente também alguém que gosta de praticar algum tipo de esporte. Então, a gente tem o desporto de participação, é aquela ideia do desporto de lazer. Ou seja, ele é voluntário, a prática dele pode ser realizada por qualquer pessoa. Qual é a finalidade dele? É contribuir para a integração dos participantes na plenitude da vida social, na promoção da saúde, na educação, na preservação do meio ambiente. Então, tem várias finalidades aqui, esse desporto de participação. A gente pode pensar também na socialização, no momento em que eu vou encontrar amigos, né, para poder conversar, na questão da promoção da saúde e também na educação. Então, esse esporte aqui, não, esse tipo de desporto, ele não é prioritário, certo? É qualquer pessoa, certo, que pode participar. Ele também, o foco dele não é educacional. Claro que tem um cunho educacional, mas o foco dele não é educacional. Então, a gente pode perceber o seguinte, que o desporto de participação, ele tem diferentes faixas etárias. Ou seja, qualquer pessoa, né, desde as crianças até, por exemplo, a terceira idade pode estar participando, né, ou os adultos. Já o educacional, ele tem uma característica mais voltada para as crianças mais novas, para o jovem, na perspectiva de quê? Da educação mesmo, certo? Então, aqui, a participação é um pouco mais extenso com relação que às faixas etárias, porque o objetivo também ele é diferente, certo? Então, o outro esporte que a gente tem também na Lei Pelé é o esporte de alto rendimento. E aí, atenção aqui, que esse esporte, muitas vezes, ele é trazido para dentro da escola, tá? Então, dentro da escola, a gente não pode aceitar o esporte de alto rendimento. A gente
cabe dentro da escola, o esporte educacional. Então, o que é esse esporte de alto rendimento? Como eu já falei, ele segue um conjunto de regras gerais para a prática desportiva nacionais e internacional. Então, o desporto de alto rendimento, ele tem a característica daquele desporto lá, formal, que a gente já viu anteriormente. Ou seja, ele vai seguir um conjunto de regras, normas de regras. A prática esportiva dele, né, é nacional e internacional. A finalidade dele é o quê? Obter resultados, integrar pessoas e comunidades do país. E essas são algumas outras e algumas outras nações também. Geralmente, quem pratica esse tipo de desporto de rendimento são pessoas que recebem um dinheiro, ou seja, são pagos, né, para a prática desse esporte, ou tem um contrato de trabalho, ou é relacionado a um atleta de entidade. Então, o desporto de rendimento é o mesmo desporto que a gente viu aqui, ó, no início do nosso slide, que é o desporto formal e que muitas vezes, infelizmente, é reproduzido dentro da escola. Então, o objetivo aqui realmente é a hipercompetitividade, é excluir as pessoas, é pegar aqueles mais habilidosos, né, aqueles que têm um bom preparo físico, aqueles que têm também um certo talento para a prática esportiva. Então, isso aqui é a característica do esporte de alto rendimento. Mas, repito, infelizmente a gente ainda tem, né, alguns alunos também que pensam que quando vai para aula de educação física é para praticar esse tipo de esporte aqui, que é do alto rendimento, e não o esporte que a gente tanto tem que ver dentro da escola, que é o desporto educacional, onde todos os valores vão estar inseridos. Então, repetindo, a gente não pode reproduzir o esporte de alto rendimento, que é o desporto formal, dentro da escola. Tiane vai ficar por aqui. Um cheiro, até a próxima aula. Fiquem com Deus. Beijos!